Metaplasia. A metaplasia é um tipo de adaptação reversível na qual um tipo celular adulto mais frágil, que pode ser epitelial ou mesenquimal, é substituído por outro tipo celular adulto mais resistente. Esse tipo de adaptação acontece em uma variedade de tecidos. Acredita-se que a metaplasia ocorra por uma reprogramação genética das células-tronco. A persistência que levou à metaplasia pode induzir a transformação maligna do epitélio metaplásico. A metaplasia se divide em epitelial e mesenquimal. A metaplasia epitelial é a forma mais comum. Ela ocorre geralmente após irritação crônica e é a substituição do epitélio colunar normal pelo epitélio escamoso estratificado. Aí nós temos esses exemplos aqui, esses dois exemplos. A metaplasia escamosa do trato respiratório e a metaplasia da endocéfise. Na metaplasia escamosa do trato respiratório, ele vai ocorrer em resposta à irritação crônica causada pelo fumo do cigarro, a substituição do epitélio colunar por o epitélio escamoso estratificado, que pode ser focal ou difusamente na traqueia e nos brônquios. Mas, embora essas células metaplásicas sejam capazes de sobreviver, o importante mecanismo vai ser perdido, porque as células colunares, elas possuem cílios e produzem muco. Com essa substituição, essa função é perdida. Então, a metaplasia é uma faca de dois gumes nessa situação. A metaplasia da endocéfise é semelhante à substituição do epitélio colunar pelo escamoso estratificado. Metaplasia mesenquimal. A metaplasia mesenquimal do tecido conjuntivo é a formação de cartilagem, osso ou tecido adiposo em tecidos que normalmente não contêm esses elementos. Aí nós temos como exemplo da metaplasia cartilaginosa. Ela é frequentemente encontrada em cicatrizes, nos tecidos de pseudoartrose e na cápsula sinovial também. Metaplasia óssea. A metaplasia óssea é a formação de osso, né? O osso pode aparecer em qualquer tecido mole, onde haja depósito de cálcio ou sobre cartilagem. Talvez seja originado de fibroblastos com a capacidade de transformar-se em osteoblastos ou osteoclastos. Aí temos esse exemplo aqui da miosite ossificante. A miosite ossificante é a formação de osso no músculo após fratura óssea. Por isso, alguns autores não consideram que a miosite ossificante seja uma metaplasia. Eles acham que o osso apareceu no músculo devido ao próprio acidente. Podemos também encontrar metaplasia óssea nas lesões cicatriciais de tuberculose. Se as influências que predispõem a metaplasia persistirem, elas podem induzir a transformação cancerosa no tecido metaplásico. Aqui nessa figura nós temos essas células do lado direito, roxinhas. Elas estão representando as células colunares, é uma camada única. E aqui em cima dessa parte roxa, na parte superior da figura, nós temos uma parte amarronzada, que seria a irritação crônica causada pelo fumo do cigarro sobre essas células colunares, e elas se modificariam pela reprogramação genética das células-tronco. Elas começariam a produzir as células escamosas estratificadas, que são mais resistentes, formando várias camadinhas, as células escamosas. Mas aí toda aquela velha história, perde função. Sobrevive o tecido, mas perde a função, que é a produção de muco e os cílios para varrer o material particulado, que compõem as células colunares normais do tecido.
2. Vamos falar agora das displasias. Falar mais rapidamente. As displasias não é uma forma de adaptação. Na verdade, é o crescimento celular desordenado, com alterações do tamanho, aspecto e organização celular. É uma organização anormal, é uma bagunça. A displasia ela vai se manifestar morfologicamente por variação na maturação do citoplasma, associada a anormalidades nucleares. No colo uterino, esse termo foi introduzido para descrever desorganização do crescimento do epitélio. A displasia sempre representa uma reação do epitélio a alguma injúria, por exemplo, a displasia do colo uterino. As displasias se dividem em leve, NIC1 ou lesão de baixo grau, moderada, NIC2 ou lesão de alto grau, severa e carcinoma in situ ou NIC3 ou lesão de alto grau. Quando é leve, as alterações celulares são discretas no terço superior, células intermediárias e superficiais. Na moderada, 2/3 do epitélio tem alterações um pouco mais acentuadas. Já a severa, nós vamos ter grandes alterações da arquitetura das 3 camadas. Então, a displasia é dividida, essa divisão acontece porque se divide o epitélio em 3 camadas. E dependendo do local onde estão ocorrendo as alterações, é que ocorre a graduação, se é leve, moderada ou severa. Aqui nós temos essa figura, com essa setinha ao lado. Aqui representa o epitélio, se divide em 3 camadas e observa as alterações que estão ocorrendo nas 3 camadas, as alterações celulares. Aqui nós temos condiloma panviral, então está vendo a contaminação pelo vírus, papilomavírus. Esse é halo claro em volta do núcleo da célula. Aqui nós temos as células hipercromáticas, os núcleos hipercromáticos, ele bem corado em roxo pela hematoxilina. Aqui está uma bagunça celular nas 3 camadas. E nessa outra lâmina, a foto de uma lâmina, nós temos exemplo de células com atipia, que é o núcleo hipercromático, supercorado pela hematoxilina, que é a coloração de rotina hematoxilina eosina. Aqui embaixo nós temos uma mitose bizarra, parecendo uma lagarta. Agora, já finalizando, vou falar sobre os erros da morfogênese, que são as alterações do crescimento e do desenvolvimento celular. Então, a genesia é a ausência de um órgão, é a não geração. A pessoa pode nascer com a genesia renal unilateral, como nós temos 2 rins, é possível sobreviver com apenas um rim. Já com a genesia cerebral é incompatível com a vida. No 2, nós temos a hipoplasia, que é o desenvolvimento incompleto de um órgão. Então, o órgão existe, mas ele não está desenvolvido normalmente. Exemplo, nós temos a hipoplasia congênita da suprarrenal. Nós temos hipoplasia dentária também. A atresia é a ausência de orifício natural em um órgão. Esses órgãos que é tipo tubular, como esôfago, traqueia, eles podem... o bebê pode nascer com esôfago colabado. Aqui nós temos um exemplo, a atresia de esôfago. Ectopia ou heterotopia é a localização ou desenvolvimento anormal de um órgão ou tecido em um local que não é normal dele, Aqui nós temos a genesia dentária. A pessoa tinha o dente de leite, quando retirou o dentinho de leite, não tinha o dente permanente. Aqui nós temos a hipoplasia renal, 2 rins, um normal do lado direito e o do lado esquerdo subdesenvolvido. Ele não terá sua função normal. Não teria, no caso. Essa foto demonstra um exemplo de atresia de esôfago, onde o esôfago está fechado, a luz do esôfago está fechada, colabada. Aqui eu termino a aula. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Obrigada.